Paz do Senhor, meus amados, queridos irmãos e irmãs. Eu estou aqui mais uma vez para falar para vocês uma mensagem do Senhor. E para todos aqueles amigos que me seguem, né? Que estão sempre aí me assistindo as minhas receitas, os meus vídeos. Esta é uma palavra de Deus que é para todos, né? Não existe a palavra de Deus só para um ou dois. Mas a palavra de Deus é para todos, todos aqueles que creem. E Deus, que é poderoso para nós abençoar, Ele é poderoso para fazer todo tipo de obra na nossa vida. Deus é poderoso para mudar a situação, mudar o quadro na nossa vida. Deus transforma. Às vezes a gente está indo para estar em uma situação tão difícil, tão terrível, parece que não há motivo, não há mais jeito que mude aquela situação. Mas se nós crer na palavra de Deus, o que está escrito, e nós buscar, Deus tem poder para mudar as situações. Eu quero ler para vocês hoje uma passagem muito bonita que aconteceu aqui, que está registrada aqui no livro de 1 Samuel, 1 Samuel e o primeiro capítulo. Aí aqui no 9, eu vou ler aqui um pedacinho aqui, pessoal, porque para não ler tudo, né, que fica muito longo daí. Aqui no versículo 9 em diante, diz assim: Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado em uma cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas da tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em oração perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Bom, aqui continua falando que Eli até achou que ela estava embriagada e falou com ela, mas aí então ela disse: não, meu Senhor, estou derramando a minha alma perante Deus. Mas nós vemos aqui o que? Nós vemos que Ana, ela estava com muita amargura de alma, e ela orou ao Senhor abundantemente, chorou, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Aí ela fez um voto. E dela disse: se atentares para a aflição da tua serva, e de mim se lembrares. Então nós vemos aqui que ela estava muito amargurada. E ela talvez até no momento ela chegou até a pensar que Deus não lembrava mais dela. Porque a aflição que ela andava passando era muito grande. A situação dela era muito difícil, porque ela não tinha filhos. E naquele tempo, a mulher que não tinha filho, ela era uma mulher meio que desprezada, né? Ela não estava no mesmo patamar das outras, porque era então lícito que as mulheres os casais tivessem muitos filhos, né? Mas Eucana, esposo de Ana, ele tinha uma outra esposa. Naquele tempo era lícito, né? Podia ter duas esposas. Então, aquela mulher tinha filhos, e ela vivia atribulando Ana e caçoando de Ana, e né, aquela situação difícil, aquela provocância, aquela situação terrível que Ana passava. Então ela já estava muito amargurada e orou a Deus. Então nós vemos aqui a situação daquela mulher. Pensem bem vocês, enquanto a outra tinha ali os filhos e estavam crescendo, bonitinhos, ela brincava com os filhos, e Ana nada, não tinha nada, né? Mas nós vemos que a Bíblia diz que Ana foi ao templo, derramou a sua alma ao Senhor, orou e chorou abundantemente,
E então Deus ouviu a oração de Ana e deu a ela o filho, e é este filho ela levou depois de um tempo para o templo, para que fosse ali servo do Senhor, atendesse ali no templo, ajudasse, não é? Então nós vemos aqui como Deus mudou aquela situação de Ana. Olha, é lindo, é maravilhoso ver o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa quando essa pessoa crê em Deus. E quando ela chega nos pés do Senhor com o coração quebrantado, com uma alma às vezes muito abatida, conforme está escrito aqui, que ela estava amargurada, mas Deus ouviu a oração de Ana e Deus atendeu a oração de Ana. E nós temos ainda mais uma situação que Deus reverteu a situação e mudou o quadro. Eu vou ler com vocês também este versículo para nós ver então o que foi que Deus fez na vida desta pessoa. Eu quero ler mais esse trechinho aqui com vocês, para vocês terem uma noção, um pouquinho de noção da história deste homem, quem ainda não conhece, né? Então diz assim, aqui no livro de Isaías, no capítulo 38, diz assim, começa ali, a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. E começa dizendo assim no primeiro versículo, naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, ele disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse, Senhor, lembra-te, peço, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei a teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria. A ti e a esta cidade eu defenderei esta cidade. Então nós vemos aqui que este rei Ezequias, ele adoeceu e ele estava mesmo de cama. Nós vemos ali que ele diz que ele virou-se para a parede e ele chorou muito. E ele ficou muito triste, angustiado, porque ele recebeu uma sentença de morte. Né? Veio o profeta, amando de Deus, dizendo, você vai morrer agora. Mas ele pediu ao Senhor que ele desse mais tempo de vida, que ele desse saúde, e orou e chorou com o coração quebrantado a Deus, e Deus ouviu a sua oração, mandou novamente o profeta ir lá e dizer, olha, você vai ter mais 15 anos, e ainda mais, além da cura que ele recebeu, e Deus ainda falou, eu livrarei essa cidade, livrarei das mãos dos teus inimigos. Nós vimos aqui, meus amados, o quanto Deus é poderoso e como Deus quer nos abençoar. Deus quer nos abençoar, mas nós precisamos chegar com um coração contrito, orar a Deus e com lágrimas, quebrar mesmo sem reserva o nosso coração, né? A nossa alma, derramar perante Deus, e Deus com certeza nos ouvirá. Deus, ele muda, ele tem poder para mudar a nossa situação, ele muda os quadros da nossa vida. De triste, ele muda para alegre, um quadro alegre, né? Em tudo ele nos dá graça. Se estamos com portas fechadas, ele nos abre as portas, ele nos dá dias mais, acrescenta mais dias na nossa vida, nos dá aí uma vida abençoada, uma vida longa, não é mesmo? Para nós ver nossos filhos, nossos netos abençoados também. Porém, nós não podemos esquecer que Deus é um Deus de poder e que é poderoso para fazer todas estas coisas.
Meus amados, esta palavra que o Senhor me colocou no coração para transmitir para você que talvez esteja passando por algum tipo de dificuldade na tua vida. Talvez você não veja mais solução. Talvez você não veja mais saída. Você diz, agora não tem mais jeito, mas tem jeito. Para Deus nada é impossível. Deus é poderoso para mudar o quadro, a situação difícil da tua vida. É por isso que eu gosto de transmitir a palavra de Deus para todos aqueles que quiserem ouvir. Porque todo aquele que quer ouvir a palavra de Deus, ele só tem a ganhar. Porque a bênção de Deus é grande. Deus tem um propósito em cada um de nós. Em cada vida aqui nessa terra, Deus tem um propósito. Meus amados e queridos, esta é a mensagem que eu queria passar para você nesta manhã. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.